Hoje eu vou responder as famosas 15 perguntas da tag dos 50%. Essa é uma tag bem famosa aqui na nossa comunidade. É uma tag divertida para responder. É um panorama geral das leituras do primeiro semestre. Então eu já convido você para responder também. Você pode responder aqui nos comentários desse vídeo no YouTube. Você também pode responder nas suas redes sociais e me chama lá para eu poder, me marca para eu poder dar uma conferida. Olha, essa é uma tag que geralmente eu respondo fazendo algumas adaptações, porque a minha forma de ler um pouco tem alguns pontos assim diferentes dessas perguntas, né? De algumas dessas perguntas. Essa tag é bacana pra gente ter um termômetro assim de como dos livros preferidos, né? Dos universos de personagens, o que predominou nas nossas emoções nesse primeiro semestre. Bora começar? Eu vou começar com a primeira pergunta, que é aquela pergunta muito direta de até o momento, qual o livro preferido desse primeiro semestre que você leu. Eu já vou começar adaptando, porque sempre aqui no canal Comparando Livros eu gosto muito de falar de leitura, mais do que de livro. Eu não tô dizendo que esse é o melhor livro, eu quero falar da melhor leitura, porque foi uma leitura que eu me envolvi realmente. Esse livro tem algumas falhas, mas eu acho que no geral ele acerta em muitas coisas que eu gosto bastante nas temáticas. Eu tô falando de Babel, da R.F. Kuang. Esse livro acabou sendo assim um mergulho com esse tema da linguagem. Eu fui anotando referências. Eu gosto muito das propostas de temáticas que ela coloca aqui, as complexidades do colonialismo e diversas formas de opressão, não necessariamente físicas, que a autora coloca no seu universo de fantasia e que bebe de algumas fontes históricas do século XIX. A pergunta número 2 é a melhor continuação que você leu até agora. E eu vi que eu não li nenhuma continuação, vamos adaptar de novo. Olha, eu vou falar de uma coleção, tá? Adaptando, que eu dei andamento, é a coleção Biblioteca Psicologia e Mito. E quem acompanhou esse primeiro semestre aqui do canal Comparando Livros pôde ver a minha empolgação em conhecer melhor o mito de Lilith. Esse mito, eu fui levada a ele por conta de Jane Eyre, mas eu já ficava de olho nesse mito de Lilith, né? Nessa coleção tem vários livros e eu comecei lendo o Medea, que faz a gente observar diversas... Para quem já leu a peça do Medea do Eurípides, dá pra dar uma olhada aqui, porque a Medea tem diversas versões e algumas versões até de nuances um pouco diferenciados. E depois eu li o Prometeu, o mito de Prometeu também, aqui bem dissecado. Pergunta número 3 é algum lançamento do primeiro semestre que você ainda não leu, mas quer muito. Olha, eu não sou a leitora que acompanha muito lançamentos, né? Aqui o canal é um canal que não é profissionalizado, então aqui é uma conversa de leitora comum. Eu acho que os canais profissionalizados acabam acompanhando lançamentos e tem muitos leitores que gostam mesmo de ver aquele livro que tá de olho, tá lançando. Olha, o próprio Babel era um dos poucos que, quando eu fiquei sabendo, me interessou de já querer dar uma olhada, né? E foi assim, ele foi lançado e eu li logo em seguida. E dos livros que eu não li ainda, eu vou colocar somente que eu fui fazer meio que uma pesquisa. Como eu não... Esse primeiro semestre também não adquiri muitos livros, eu tô colocando o Oliver Twist, que tem uma nova edição que saiu em janeiro desse ano pela Penguin. A pergunta número 4 é o livro mais aguardado do segundo semestre. Eu não tô acompanhando o que vem por aí no segundo semestre, então essa é uma perguntinha que eu vou pular. Outra pergunta que eu, sei lá, não gosto, mas tá, faz parte do jogo. Um livro que te decepcionou esse ano. A questão das expectativas é uma questão complicada. Eu não li nenhum livro ruim. Eu li alguns que acabaram ficando mais ou menos, né? Acho que muito por conta das minhas expectativas. Eu vou falar de Conceição Evaristo e Canção para Ninar Menino Grande. Olha, a Conceição Evaristo, as leituras dos livros dela
estavam sempre com uma sensação de entrar num texto ou de ver uma história que sempre me sensibilizou muito. Sempre teve essa poesia da autora. Aqui, eu não sei se foi um momento, mas eu fui deixando de ter interesse pela história no decorrer do tempo. Mas livro, gente, é pessoal, tá? Então, normalmente, um livro que pode não decepcionar alguém, pode agradar outra pessoa. A pergunta número 6 é mais a minha praia. E aí eu trouxe mais dicas para vocês. Que é o livro que mais te surpreendeu esse semestre. E eu tenho 3 para falar, porque são 3 livros diferentes. Diferentes mesmo. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. E esses 3 foram as maiores surpresas. Eu vou começar talvez com o mais recente aqui do canal de conversa, que é o É Assim Que Acaba, da Colleen Hoover. Um livro odiado pra caramba e também um livro muito amado. E foi uma surpresa, porque o que tinha mais chegado pra mim era que ele seria um livro ruim, um livro mal escrito, uma história que não tinha muito pé nem cabeça. Existe uma coisa assim também com o romance, demonizando o romance. O romance é um romance ruim realmente, assim, a história, mas é uma história que me surpreendeu pelas temáticas, a condução da autora. Tem um vídeo aqui que eu escolhi para a gente poder olhar livros de uma forma diferente. Talvez seja uma boa ideia para não ficar nos extremismos, tá? Outro livro que foi uma surpresa, porque o estilo contemporâneo não é um estilo que me faz passar pela leitura com aquela surpresa muito grande, né? Geralmente tem aqueles choques, né? A literatura contemporânea faz isso. O Fim, da Fernanda Torres, foi uma surpresa. Eu fui ficando maravilhada com um livro que só tem personagem detestável. Eu acho que isso é um mérito do livro, porque, claro, normalmente eu não gosto do livro só quando os personagens são bons, né? Mas mesmo assim, dentro da literatura contemporânea, eu vejo algumas coisas muito para chocar. Aqui não, eu acho que a estrutura eu acho que a Fernanda Torres, foi a primeira vez que eu li a autora, ela consegue, com sem poesia, com uma linguagem seca, uma linguagem típica da literatura contemporânea, ela conseguiu me afetar de um jeito que até então inédito, né? São raros os livros que conseguem isso, então foi uma grata surpresa. O terceiro, que eu vou deixar como surpresa, porque assim, eu já sabia que seria maravilhoso, mas conseguiu ser sublime. Poxa, gente, eu tô falando da biografia do Dostoiévski. As biografias não tendem a sensibilizar no aspecto do próprio texto. Isso não é tão comum. O que o Joseph Frank fez aqui, para minha surpresa, em que eu achei que, olha, eu vou dar uma olhada nessa biografia e qualquer coisa eu fico com a biografia resumida, que existe uma biografia resumida do Dostoiévski. Essa é só o primeiro volume. Só que isso aqui é uma delícia. E a minha surpresa com esse livro é muito da forma da pesquisa do Joseph Frank. Para quem gosta da obra do Dostoiévski, existe uma biografias dentro da biografia, que são biografias das próprias obras do Dostoiévski, de um jeito até um pouco mais afastado e analítico, o que eu amei. E vou seguir lendo essa biografia no texto mais estendido do que eu consegui comprar, tá? Agora vamos para a pergunta número 7, que eu tô lendo. O novo autor favorito que lançou um livro no primeiro semestre ou que você conheceu recentemente. Eu vou no que eu conheci recentemente. E olha, é interessante, né? Uma autora que eu tava com a expectativa de gostar é a Annie Ernaux. A Annie Ernaux é bem popular aqui na nossa comunidade. É a autora que escreve memórias de um jeito tocante. Só que a autora que me impressionou de verdade foi a Deborah Levy.
essa autora sul-africana que produz sua literatura na Inglaterra. Então eu li o Coisas que Não Quero Saber e fiquei simplesmente encantada. Aquele tipo de leitura que eu acho que você, leitora ou leitor, já passou, que lê, se toca tão profundamente com aquilo que lê, que quer comprar para continuar lendo. Então já estão aqui os próximos da autora. Ela tem esse estilo de memórias parecido com a Annie Ernaux, mas para minha surpresa eu me encantei muito mais com a Deborah Levi, e para mim a Annie Ernaux foi somente ok, tá? Até o momento, não sei se isso vai mudar. Então tem aqui o Custo de Vida, o segundo dessa série de memórias dela, e eu acho que termina com esse aqui, que é o Bens Imobiliários. Para quem gosta de livros de memórias, eu convido você para conhecer a forma diferente que a Deborah Levi escolhe para contar as suas memórias e as conexões que ela faz com o que acontece com ela na infância dela. A pergunta número 8 é a sua quedinha por personagem fictício mais recente. E quedinha no sentido amoroso, ou crush, ou se sentir empolgada. Se esse personagem existisse, eu ia gostar dele. Já tem um tempo que eu não tenho, não. Vamos para a pergunta número 9, porque essa é uma pergunta que eu gosto bastante, que aí sim é o seu personagem favorito mais recente. Eu trouxe 2 personagens. Gente, que desenvolvimento. Eu trouxe... não sei se esse vídeo já saiu. Se não saiu, dá uma olhada. Se não saiu, tá perto de sair, porque eu já gravei. Nietochka Niedzvanova, do Dostoiévski. Que personagem! Que desenvolvimento. Aqui é uma história de formação contada narrado pela própria Nietochka. E, gente, se transformou numa construção de personagem que me impressionou demais. E tem o Tolstói. Agora é que eu percebi que ficou os meio que rivais, né? Sei lá, as pessoas sempre contrapõem um outro, né? Quem gosta de um não gosta do outro. Eu gosto dos dois. Gosto mais do Tolstói, mas eu gosto demais do Tolstói. E o Padre Sérgio, olha o tamanho, acho que dá pra ser um conto, né? O Padre Sérgio do Tolstói. Se você já leu o Tolstói e gostou, procura o Padre Sérgio. Que construção de personagem! E dentro de uma visão cristã que é muito interessante, né? Tem um momento nesse livro que eu ainda lembro até hoje, que eu não esperava. O final eu também não esperava. Pergunta número 10 é um livro que te fez chorar nesse primeiro semestre. Não é muito comum eu chorar, mas o Babel me emocionou. Tem uma cena no final do livro que eu tava envolvida com todos os problemas que aconteceram aí durante a leitura de Babel, que eu encontrei em Babel, estão lá no vídeo, tá, gente? Ainda assim, tem um momento aqui com esses personagens que eu me vi emocionada. A autora conseguiu. E o outro livro que eu fiquei muito comovida, assim, são nuances de comportamento de um personagem. E esse livro foi, de certa forma, um pouco difícil para mim. Eu achei ele bem moroso, mas ao mesmo tempo tinha momentos que eu amava durante essa travessia que foi Quando os Pássaros Voltarem, de Fernanda Aramburu. 2 momentos aqui que eu dei uma chorada legal. Esse é um livro não tão comentado aqui na internet, tá? Eu sugiro que você dê uma olhadinha, mas ainda vai ter vídeo de leituras que eu vou falar um pouquinho mais sobre ele. Eu tinha esquecido que eu separei um outro que me emocionou também. Esse é um livro até mais popular, que é assim, é um livro doce, é um livro que às vezes eu achava um pouco bobo, mas não. Eu é que tava, talvez, julgando precipitadamente o livro. E quando foi chegando pro final, eu disse, acho que a autora conseguiu mesmo esses personagens, os rumos deles me comoveram, que é Bem-vindos à Livraria Ryunandong, da escritora Hwang Bong-helm. Eu ainda não aprendi a falar o nome dela. Mas esse é um livro até mais popular aqui na nossa comunidade. Acho que muitos
gostaram. Eu sinto que é um livro difícil da gente não gostar. Eu acho que ele nos toca em alguns pontos sensíveis, né? A pergunta número 11 é um livro que te fez feliz nesse primeiro semestre. Gente, eu comecei ouvindo e assim que eu terminei de ouvir, eu comprei para eu ler e poder marcar algumas coisas. Esse livro é um divisor de águas, assim, para a temática da escuta na minha vida. Eu não tenho também tanto repertório, assim, nessa área de escuta, tanto psicanalítica, sobre do ponto de vista existencial mesmo, do significado do que é escutar uma pessoa. E nesse mundo que todo mundo tá querendo falar. Escutar no dia a dia, inclusive, ter a atenção necessária. Acho que tem vídeo recente sobre ele aqui no canal, hein? Dá uma olhada. Eu tô falando de O Palhaço e o Psicanalista. É um livro de não ficção, tá? É um livro construído com dois intelectuais, um psicanalista e outro palhaço. Gente, o Cláudio Tebas foi a maior descoberta desse ano no sentido de personalidade. Acho que é por isso que eu não coloquei, porque a Débora Leve foi o texto, mas o Cláudio Tebas tem vídeos aí no YouTube que estão referenciados nesse vídeo sobre o palhaço e o psicanalista para vocês conhecerem. É um educador que não tem como não se emocionar com ele. E o Christian Dunker é mais conhecido, né? É um psicanalista que já tá mais aí na esfera pública. Esse livro é fenomenal, é aquele livro para se indicar para todo mundo. Acho que não gosto muito dessa frase de que tem que ler, mas é uma frase que se aplica um pouco a esse livro. É dia a dia, é pra gente entender o nosso comportamento com relação à escuta do dia a dia. Olha, eu não consegui pensar na pergunta número 12, que é a melhor adaptação cinematográfica para esse ano. Mas tem uma que já tá no meu radar que eu quero assistir, que é a adaptação de Jane Eyre, da Charlotte Brontë, ou Charlotte Brontë. Olha, vou emendar Jane Eyre também na pergunta número 13, que é a resenha preferida que você fez, escreveu, postou. Eu falo mais de livros aqui no YouTube mesmo, eu não tenho muito saco para redes, né? Falo um pouquinho ali no Instagram, como forma até de divulgação no canal. Praticamente todo mundo usa o Instagram, né? E a resenha que eu vou falar são as principais aqui do YouTube, dos livros que eu acho que me fizeram elaborar. Para fazer esses vídeos, eu consegui sentir que eu elaborei temáticas que talvez, se eu não tivesse o canal para fazer esses vídeos, eu não iria chegar nesses pontos, né? E aqui já fica o Jane Eyre. O Jane Eyre, a gente conversa sobre como que o livro passa no tema do cristianismo, como é essa coisa de livro feminista, porque a gente está com livros do século XIX, até que ponto a gente pode dizer que é anacrônico, dizer que ele é feminista. A gente fala do mito de Lilith também, porque é um livro misógino, mas também a gente tem que pensar, discutir, né, conversar se, ele é misógino, mas essa época, porque a era vitoriana não foi assim um mar de rosas, foi assim, produção, Inglaterra só evoluindo, de certa forma, tecnicamente, em riquezas, né, mas em termos de comportamento são bem questionáveis. Ao mesmo tempo, esse é um livro também que traz uma beleza da evolução da personagem. A gente se sente junto com a Jane Eyre, torce pela Jane Eyre, se compadece com a Jane Eyre. É uma moça sozinha. E nós somos sozinhos, né? Todos nós, seres humanos, somos sozinhos. Eu acho que é por isso que os personagens que mais nos tocam são órfãos. Repara que sempre, até as crianças, aquelas que ficam marcadas com a gente nas histórias de ficção, acabam sendo órfãs. Nós somos um pouco órfãos também. Então aqui, ó, a resenha de Jane Eyre. A outra, eu acho que esse vídeo já é a terceira vez que eu menciono. É a resenha de Babel, da R.F. Kuang, que foi outra que eu fui alcançando níveis desse livro, que eu fui buscando para fazer o vídeo e que eu amei. Inclusive, Babel tem 2
vídeos aqui no canal. Um que são os das referências, para quem só quer saber do modo geral do que se trata o livro. E tem todas as referências, né, lá no vídeo e na descrição. E a análise mesmo tem um outro vídeo. A pergunta número 14 é o livro mais bonito que você... Eu não gosto muito de responder, eu ando meio de ranço nessa coisa de edições maravilhosas, tá? Mas vamos lá. Eu vou falar de de um livro de arte que nesse primeiro semestre eu acabei vendo na livraria com um preço bem... Livros de arte são geralmente mais caros por conta da folha, né? E ele é simplesmente maravilhoso pelas pinturas, tá? Eu tô falando desse livro que mostra as pinturas do Louvre. E a pergunta número 15 é a pergunta que pra mim também fica meio chato, porque também outra linha de conteúdo é aqui no canal Comparando Livros, que é aquela pergunta: quais os livros você precisa ler, você tá fazendo metas, você quer ler. E eu não faço metas, eu não tenho muito essa coisa muito programadinha, mas eu trouxe alguns livros que estão aqui no meu radar, que possivelmente eu ainda vou ler nesse segundo semestre. Bem, tudo pode mudar. Agora, eu tô nessa coisa do Shakespeare, né? Todo ano eu pego umas duas peças do Shakespeare. Esse ano eu tô no meio de uma leitura de calhamaço incrível, sensacional, e que já tô dando spoiler que se eu tivesse terminado de ler, estaria no livro melhor que eu li até agora. Eu tô falando de A Montanha Mágica, do Thomas Mann, que leitura sensacional. Por quê? Porque eu não leio ao mesmo tempo, assim, esses livros que me exigem mais. Eu acho que o Shakespeare sempre me exige, eu sempre tô querendo ler um texto de apoio. Eu vou colocar que eu ainda pretendo ler assim que eu terminar A Montanha Mágica. Eu quero pegar algum Shakespeare para ler, mas eu não sei ainda qual. Eu vou deixar aqui o Muito Barulho por Nada, que é uma comédia do Shakespeare. Eu ainda não li nenhuma das comédias do Shakespeare, tá? Mas pode ser outro, tá? Fica ligado aqui no canal se você quiser acompanhar e conferir. O outro livro é o terceiro volume da trilogia, que eu tô lendo e tô simplesmente encantada. Eu parei até um pouco de falar dela para não ficar muito chata, né? Toda hora falando dessa trilogia da Isabelle Anchieta, a história da mulher, imagens da mulher no Ocidente moderno. E falta o terceiro, que é sobre as atrizes, as artistas de Hollywood. Eu acho que é isso. Eu terminei a tag dos 50% e é uma tag gostosa pra gente ver também, acompanhar outros colegas nossos que estão produzindo por aqui ou lá pelo Instagram também. Então eu aguardo as suas respostas. Pode colocar aqui nos comentários também se você quiser, que eu vou adorar. E até o próximo vídeo.